Palavra do dia. Salmo 30. Versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu peço que você pare tudo o que está fazendo neste exato momento e preste muita atenção na minha voz. Feche os olhos por alguns segundos e pense naquilo que você já considerou morto e enterrado na sua vida. Talvez você esteja carregando o luto de um projeto que não deu certo. Talvez você esteja chorando pelo fim de um casamento que você lutou tanto para manter em pé. Ou quem sabe o que morreu na sua mão foi a sua própria autoestima. A sua alegria de viver ou a sua esperança de que um dia as coisas vão melhorar. A dor de perder algo importante é terrível. Mas existe uma dor ainda maior, que é a dor de ver o tempo passar e perceber que não sobrou absolutamente nada daquilo que você sonhou. Você olha para o cenário da sua história hoje e a única coisa que você consegue enxergar são destroços. São pedaços de um passado que já teve vida, mas que agora estão secos e espalhados pelo chão da sua memória. O mundo lá fora olha para a sua situação e dá o veredito final. Dizem que o seu tempo já passou. Dizem que você já está velho demais para tentar de novo. Dizem que a sua conta bancária não tem mais salvação e que a doença que te ataca é a última palavra sobre o seu destino. E no meio desse deserto de opiniões negativas, você começa a concordar com eles. Você começa a aceitar o laudo do mundo e passa a morar no vale da conformidade. Você para de orar pelo milagre porque o seu coração está machucado demais para suportar mais uma decepção. Talvez você esteja vivendo exatamente esta agonia espiritual hoje. Neste dia 9 de março de 2026. A exaustão de caminhar por um vale escuro e sem vida secou até as suas lágrimas. Mas eu quero te dizer algo que vai sacudir as estruturas do seu sofrimento hoje. A palavra final sobre a sua vida não pertence ao laudo médico. Não pertence ao gerente do banco e não pertence aos seus medos. Deus não te trouxe a este canal hoje para ouvir palavras de consolo que servem apenas para te fazer aceitar a morte dos seus sonhos. Este roteiro está fundamentado na palavra viva para expor a solução definitiva para o cenário de destruição que está diante dos seus olhos. Fique comigo nestes primeiros minutos e não ouse sair deste vídeo até o final. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que o seu Deus é o especialista em fazer bater novamente o coração daquilo que o mundo já declarou como morto. Prepare-se, pois o vento do Espírito Santo está prestes a soprar sobre o seu vale. A Bíblia nos conta a história de uma visão impressionante que o profeta Ezequiel teve. O Senhor pegou Ezequiel pelo seu espírito e o colocou no meio de um vale muito grande. Mas aquele não era um vale comum, cheio de árvores e rios. O texto bíblico diz que o vale estava cheio de ossos humanos. Deus fez o profeta andar por todos os lados no meio daquele cenário de morte. A Bíblia destaca dois detalhes perturbadores sobre aqueles ossos. Havia uma quantidade enorme de ossos espalhados pelo chão e eles estavam muito secos. A palavra muito secos não está ali por acaso. Ela significa que aquelas pessoas não tinham morrido ontem. Elas estavam mortas há muito tempo. O tempo expostos ao sol do deserto tirou qualquer vestígio de carne, de sangue ou de vida. Representava a situação do povo de Israel, que havia perdido a esperança e dizia que os seus ossos estavam secos e a sua esperança tinha acabado. Muitas vezes você está olhando para a sua vida exatamente dessa forma. Não é uma dor recente. É uma ferida antiga. É um filho que está perdido nas drogas há 10 anos. É uma falência que destruiu a sua empresa há muito tempo. O problema está tão seco que você não consegue nem lembrar de como era quando tinha vida. Deus então fez a Ezequiel a pergunta mais desafiadora que um ser humano poderia ouvir naquele contexto. Ouça a profundidade do diálogo fundamentado na palavra de Deus em Ezequiel. Capítulo 37. Versículo 3. O Senhor me perguntou: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo?
Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Aqui está a primeira luz bíblica para a sua solução hoje. A humildade de entregar a resposta a Deus. Ezequiel era profeta, mas ele não usou de arrogância espiritual. Ele não disse que era impossível, porque ele conhecia o poder de Deus. Mas ele também não disse que seria fácil, porque ele via a realidade da morte. Ele simplesmente devolveu a autoridade para as mãos do Criador. Só tu sabes. A solução para o seu cansaço mental é parar de tentar descobrir como o seu milagre vai acontecer. A sua mente humana não consegue processar a matemática da ressurreição. A sua função não é saber o como. A sua função é obedecer ao o quê. Deus então deu a Ezequiel uma ordem que parecia uma loucura completa. Deus mandou que o profeta falasse com os ossos secos. Muitas vezes, a solução bíblica para a sua crise exige que você faça coisas que não fazem o menor sentido para o mundo racional. Deus disse: profetize para esses ossos secos e diga a eles que prestem atenção na mensagem do Senhor. Deus mandou Ezequiel dizer aos ossos que ele faria a respiração entrar neles e que eles viveriam de novo. Ezequiel poderia ter questionado. Ele poderia ter dito que era perda de tempo falar com algo que não tem ouvidos e não tem vida. Mas o profeta abriu a boca e começou a liberar a palavra sobre a morte. No exato momento em que Ezequiel estava profetizando, o silêncio fúnebre daquele vale foi quebrado. Ouça o que a Bíblia relata em Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho de ossos se juntando, osso com osso. Esta fala fundamentada na Bíblia expõe o fim de todo o achismo de que o seu silêncio vai resolver o seu problema. O milagre não começou no céu. O milagre começou na boca do profeta. A solução para a sua estagnação é abrir a sua boca hoje e começar a profetizar sobre a sua própria vida. Pare de amaldiçoar o seu vale. Pare de repetir para todo mundo que o seu casamento acabou ou que a sua empresa quebrou. Comece a declarar a palavra de Deus sobre as finanças, sobre a saúde e sobre a sua família. Note o detalhe maravilhoso do texto. Osso se juntou com o seu osso correspondente. A palavra de Deus traz organização para onde havia caos. Deus vai começar a juntar as peças da sua vida que estavam espalhadas e perdidas. Ele vai conectar as pessoas certas. Vai colocar as oportunidades no lugar certo e a estrutura do seu sonho vai começar a tomar forma novamente. Ezequiel continuou olhando e viu que nervos e músculos começaram a crescer sobre os ossos e a pele os cobriu. O cenário de terror se transformou em um cenário de ordem. Mas havia um problema grave. A Bíblia diz que não havia respiração neles. Eles tinham estrutura. Tinham forma de seres humanos. Mas continuavam mortos no chão. Muitas vezes a sua vida está assim. Você tem estrutura. Você vai à igreja. Você tem um emprego. Você tem uma casa e a sua vida parece organizada por fora. Mas por dentro não há respiração. Não há a vida do Espírito Santo. A religiosidade te dá a estrutura dos ossos e a aparência da pele. Mas só o Espírito de Deus te dá o fôlego da alegria verdadeira. A solução para a sua apatia espiritual não é arrumar mais regras para cumprir. É buscar a respiração divina. Deus deu uma nova ordem a Ezequiel. Profetize ao vento. Diga ao vento que o Senhor Deus manda que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos para que vivam de novo. Ezequiel obedeceu mais uma vez. Acompanhe o clímax deste milagre grandioso em Ezequiel. Capítulo 37. Versículo 10. Eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou neles. E eles viveram e ficaram de pé. Havia tanta gente, que formavam um exército enorme. Esta cena revela a glória da restituição total de Deus para a sua história.
O vento soprou. O vento representa o próprio Espírito Santo. Quando o Espírito entra na estrutura que estava morta, o resultado é vida abundante e poder para lutar. Eles não ficaram deitados na grama aproveitando a nova vida. O texto diz que eles ficaram de pé e formaram um exército enorme. A restauração na sua vida será tão poderosa que os seus fracassos do passado se tornarão a força do seu exército no futuro. A sua dor curada será a sua maior arma para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo vale de ossos secos. A importância do perdão e da obediência aqui é vital. Ezequiel teve que deixar de lado a sua lógica humana para obedecer ao absurdo da ordem divina. A solução para o seu vazio não está no achismo de que eu preciso ver para crer. A solução está em falar com autoridade, clamar pelo vento do Espírito e observar o milagre da ressurreição acontecer. Não caia no erro de acreditar que a sua idade, o seu saldo bancário ou o seu histórico médico são obstáculos para Deus. Deus não precisa de material com vida para começar a trabalhar. Ele é a própria fonte da vida. O que é o seu vale de ossos secos hoje? É o diagnóstico de uma doença rara? É o divórcio iminente ou é a depressão profunda? Jesus Cristo desceu até o vale da morte por você na cruz do Calvário para que hoje você pudesse ter vida. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que a palavra profética muda qualquer realidade. Não aceite menos do que o sopro do vento de Deus sobre a sua casa. Comece a falar agora mesmo. Diga ao seu problema que o seu Deus é o dono do fôlego da vida. O milagre é real. A ressurreição é bíblica e o seu exército de vitórias está prestes a se colocar de pé hoje. Senhor Deus, Pai de toda a vida e Criador do universo, nós te agradecemos pela visão de Ezequiel e pela prova de que não existe cenário de morte que a tua palavra não possa reverter. Obrigado porque o Senhor caminha conosco nos vales mais escuros e assustadores da nossa vida. Eu peço por cada pessoa que assiste este vídeo agora e que está chorando diante de um sonho, de um projeto ou de um relacionamento que secou e morreu. Sopra agora o teu vento dos quatro cantos da terra sobre a casa desta pessoa. Traz ordem onde há caos. Junta as peças que o inimigo espalhou e reconstrói a estrutura emocional e financeira deste filho e desta filha. Dá-nos a coragem de abrirmos a nossa boca para profetizar vida sobre as circunstâncias de morte. Nós declaramos que a depressão, o luto constante e a vontade de desistir perdem o poder agora diante do fôlego do Espírito Santo. Ajuda-nos a nos colocarmos de pé como um exército forte, preparados para as batalhas e para os testemunhos que virão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o vale de ossos secos e o poder da palavra profética trouxe a vida de volta para a sua esperança hoje, não guarde este vento só para você. Compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que jogou a toalha e que acredita que a vida dela não tem mais jeito. Seja o Ezequiel na vida de alguém hoje. Profetize que o vale não é o fim. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de ressurreição e de vida abundante na sua história agora mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para encher a sua caminhada de fé e de vida nova, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de vitória sobre os vales.